Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre a Suécia, que é um país que está lidando com o vírus de uma forma um pouco diferente dos demais. Estão falando muito na imprensa, alguns de maneira positiva, outros negativa. Vamos tentar ver alguns dados sobre isso, como que a Suécia está se saindo em relação aos demais países. Então vamos lá. Esse primeiro gráfico aqui mostra o número de mortes por milhão de pessoas para os países nórdicos. Então vocês podem ver que a Suécia está aí bem pior do que seus vizinhos, que são vizinhos com população parecida, cultura parecida e riqueza parecida. Todos abaixo de 100 mortes por milhão de habitantes acumulado até agora, e a Suécia com 300. Mas, se você comparar com o resto dos países da Europa, você vê que a Suécia não está tão mal assim. Ela fica aqui mais ou menos na metade, mas países estão muito piores do que ela, né? Espanha com 600, Reino Unido com 500 e França com acima de 400. E o Brasil, que a gente está vendo caos na TV, tem uma taxa de mortalidade bem mais baixa, porque países muito grandes como o Brasil ou o próprio Estados Unidos, eles podem ter estados dentro deles com situação muito mais grave e os outros estados ainda não. Então não faz sentido comparar dessa forma, porque os países grandes eles são muito heterogêneos, e os países pequenos tendem a ser um pouco mais homogêneos entre si. E esse outro gráfico aqui mostra a situação dos países um pouco mais no curto prazo. Então não é o número acumulado de mortes, é o número que aconteceu na última semana. Você pode ver que o número de mortes aqui médio por semana estava muito alto na Espanha, por exemplo, há vários dias atrás e agora está caindo muito. Quer dizer que a quarentena deles foi muito efetiva e eles não estão tendo um crescimento da doença, está tendo uma diminuição do número de novos casos. E isso acontece com praticamente todos os países. Vejam só, que não é só a Espanha que cai, Reino Unido também cai, Estados Unidos está caindo, França está caindo também, exceto talvez o Brasil, que não está com uma tendência clara de queda ainda. Não está crescendo mais, né? O crescimento exponencial parou, mas não está caindo. Não sabemos se o pico chegou no Brasil ou não. Mas em relação ao tema do vídeo que é a Suécia, vejam que a Suécia está também com o número em queda. Mesmo com a quarentena fraca que eles estão adotando, o número de mortes aqui nas últimas semanas estava em 10 e agora já está em torno de 6 ou 7 mais ou menos. Então, a quarentena deles está aí funcionando. Essa tabela aqui mostra o número total de mortes por país ou por estado. Então veja que o Brasil está com 16 mil, só que isso não está distribuído de forma igual pelos estados. São Paulo está com muito mais do que outros, e a região sul, por exemplo, está com muito menos. Então, para você comparar com os países da Europa, você teria que comparar talvez um estado do Brasil e não comparar o país como um todo. O número de mortes por milhão de habitantes, mesmo dos estados mais atingidos aqui da região sudeste, que são 100, 150, estão ainda bem abaixo de Espanha, Estados Unidos e Suécia. Já os estados mais atingidos do Brasil, como Amazonas e Ceará, estão com números um pouco mais altos. Estão aí numa situação pior e como eles têm hospitais muito piores que os da Europa, por isso que vemos o caos acontecendo lá. E vejam aqui que a região sul do país está com em torno de 10 mortes por milhão de pessoas, que é um número muito baixo em relação aos países da Europa. Isso quer dizer que a doença não chegou com força na região sul ainda. Isso pode ter várias explicações, como por exemplo, nos Estados Unidos, só no começo do ano, voltaram 2 milhões de turistas da Europa. Olha quantas chances de contaminação que tem. Em São Paulo, acho que volta muita gente também, que foi viajar para a Europa e volta, que são mais ricos. Talvez no Sul volte, mas um pouco menos. E o pessoal da Europa, eles viajam muito entre os países lá também. E aqui da região Sul talvez menos. Então, a região Sul teve sorte de a doença não ter chegado aqui ainda. Essa tabelinha aqui muito interessante, saiu na Folha de São Paulo de hoje, que tenta mostrar argumentos explicando por que a Suécia não foi tão atingida assim, mesmo com a quarentena fraquíssima que eles estão fazendo. Olha que interessante. Quantas pessoas moram sozinhas na Suécia? Mais de 50%. É o maior índice dos países que estão sendo consultados aqui. Isso talvez faça muita diferença para o espalhamento do vírus. Porque se uma pessoa mora sozinha, ela não vai espalhar para ninguém na casa dela. Se ela fizer aí digamos, uma mini quarentena que pare de visitar as outras pessoas,
ela não vai passar para ninguém a doença. Já no Brasil, não. Mesmo com uma quarentena mais pesada, se você vai no mercado, volta para casa e tem 10 pessoas na tua casa, você pode passar para as 10, mesmo em quarentena. Então isso mostra uma vantagem muito grande aqui da Suécia em relação ao Brasil, por exemplo. Pessoas mais idosas, a Suécia tem relativamente poucos, a Itália tem muitos e sofreu mais talvez por causa disso. Taxa de obesidade, a Suécia tem uma taxa baixa e os Estados Unidos têm uma taxa muito alta. Isso pode ter impactado no caos que está sendo visto em alguns estados lá nos Estados Unidos. E aqui pessoas com alguma doença de risco, tipo diabetes, também é baixo na Suécia. Então todos os fatores que estão sendo consultados nessa tela aqui, com exceção da densidade populacional, que para mim é mais ou menos inútil, eles mostram que a Suécia é um país que está em condições muito favoráveis para controlar a doença. Eles têm assim muita sorte em todos esses fatores aqui. Esse aqui é o gráfico de mobilidade do Google. O Google já rastreia as pessoas, né, de forma, diz que é anônima. E aqui a gente pode ver como que as pessoas estão fazendo a quarentena em cada país, nos países nórdicos. Então temos aqui Dinamarca e Noruega em azul, que são os países que estão com restrições bem mais duras, e a Suécia em preto, que está com restrições muito mais leves. Vejam que no começo aí da quarentena, no mês de março, a Suécia teve um índice mais ou menos de 20% de redução na mobilidade das pessoas. E os outros países tiveram um pouco mais, 30 ou 40, mas nem assim a diferença foi tão grande. E a partir de abril, que as pessoas começaram a cansar da quarentena, ou então a ver que ela estava sendo efetiva, reduziu-se a quarentena aqui na Dinamarca e Noruega, e a Suécia também reduziu um pouco, ficou mais ou menos parecido. Então vejam que o efeito talvez da auto-quarentena que as pessoas estão fazendo na Suécia é muito próximo da quarentena obrigatória que está sendo feita na Dinamarca e Noruega. Quer dizer que o governo não consegue obrigar as pessoas a irem para a rua gastar, consumir, ir no madeiro, comprar sanduíche. Não consegue fazer isso. Vejam aqui o consumo das pessoas na Suécia comparando mês com mês. Essa barrinha aqui, ela é em março. O consumo da Suécia caiu 5% em março em relação ao ano passado. Quer dizer que o governo não fazer quarentena não significou que as pessoas saíram de casa, foram em restaurantes, foram em lojas. O PIB da Suécia caiu 0,3% no primeiro trimestre, mas caiu muito menos do que o da Alemanha, França e Itália, caíram 5%. Nossa, quer dizer então que foi um sucesso a política de quarentena deles? Acho que não, foi só no começo, mas olha aqui que o consumo já apresentou uma queda muito grande. E tem aqui as projeções que eu vi na Folha de São Paulo que mostram que o PIB vai cair mais ou menos igual em todos os países. Então isso mostra que o efeito da auto-quarentena é muito forte, né? E mesmo que Bolsonaro acabe com a quarentena, as pessoas infelizmente não vão voltar a ir no Madeiro, voltar a ir na loja Zavan, etc. Por mais que os donos dos estabelecimentos queiram que as pessoas voltem, elas voluntariamente preferem ir no mercado comprar um hambúrguer congelado e fazer em casa. Então é muito difícil que você consiga forçar as pessoas a manterem um nível de consumo igual era antes. Isso não depende do governo. Infelizmente, o vírus atinge alguns setores muito mais do que outros. Mesmo na Suécia, que não teve uma quarentena forte, foi proibido jogos de futebol e shows, etc. Então, os empresários dessa área aí de futebol e shows e viagens, né, vão ser muito atingidos, com quarentena ou sem quarentena, porque as pessoas ficam vendo na Globo aí hashtag fica em casa e ficam em casa. É uma decisão individual de cada pessoa, baseada na liberdade de cada um. Então, mas o motivo principal, pelo que eu vi na reportagem da Folha, que a Suécia fez uma quarentena tão branda assim, é porque eles estão monitorando o nível de ocupação dos hospitais. E como o nível de ocupação dos hospitais está baixo, relativamente baixo, eles perceberam que eles podem já ativar protocolos que são equivalentes aos protocolos de saída da quarentena. No vídeo retrasado eu coloquei vários links, um deles é o protocolo da Casa Branca para a reabertura da economia. E lá fala, se houver vagas nos hospitais, se o número de casos não estiver crescendo em relação à semana passada, você pode reabrir várias coisas. Então a Suécia já está reabrindo antes de fechar, porque eles tiveram a sorte ou a competência de ter hospitais com vaga no começo da epidemia, de ter número de casos que não está subindo. Então eles já estão adotando o protocolo de saída da quarentena
antes de entrar em quarentena. Não quer dizer que vai bombar a economia deles, só que eles estão numa fase mais avançada que a nossa. Para que serve a quarentena? É quando você está no meio do caos e quer baixar o número de casos. Depois que você baixa, ninguém sabe o que fazer, né? Exceto a Coreia, que resolveu, a China, que diz que resolveu, os países ocidentais que não se interessam em ter rastreadores de contato, que são aquelas pessoas que saem fazendo pesquisas e investigações para descobrir com quem que o infectado esteve próximo, para pôr todo mundo em quarentena, que isso é muito efetivo na Coreia, em Singapura e na China, parece que também. Eles não querem fazer isso no Ocidente, então a solução aqui é você reabrir o país de forma que o número de casos vai aumentar. Então essa mortalidade mais alta da Suécia não quer dizer que ela está pior que os outros no longo prazo. Porque depois que a Noruega e a Dinamarca reabrirem suas economias, também tende a aumentar o número de mortes lá. E talvez, até chegar a vacina, daqui a um ano e meio ou dois, segundo Átila, até chegar a vacina, o número de mortes por milhão talvez fique semelhante em todos os países, porque a Noruega e a Dinamarca não podem fazer uma quarentena pesada por 2 anos. Elas em algum momento vão ter que fazer uma abertura parecida com a Suécia. A Suécia só se antecipou e fez a abertura um pouco antes. Então a tendência talvez é que todos os países que consigam deixar o número de casos controlado façam uma reabertura igual que a Suécia já fez. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.